Começa agora. Cultura em Movimento, um projeto da Proex Uniteens. Apresentação Rui Bucar. Opa, Rui Bucar sou eu e é um grande prazer contar com a sua companhia a bordo do Cultura em Movimento Conexão Uniteens, aqui pela 96,1 Uniteens FM. Em Palmas são 18h04. Boa noite. Preservar a memória histórica cultural de um povo é a forma de contemplar no presente o que podemos ser no futuro. Com esta frase do historiador Eudes Bueno, começamos o programa de hoje, quinta-feira, 10 de abril de 2025. O Cultura e Movimento Conexão Uniteens abre espaço para falar sobre Entre Memória e História, um encontro com o tempo. Para este programa especial, contaremos com as presenças da secretária de Cultura, Criança e Juventude de Pium, Janileide Ferreira Mendes. Contaremos também com a presença da diretora do Museu José Gomes Sobrinho de Pium, Ruth Siqueira de Queiroz Andrade, também do diretor de Cultura de Pium, Antônio Francisco de Carvalho, a proprietária da Casa de Memória de Lajeado do Tocantins, Maria das Graças Monteiro, e também da jornalista e representante da Associação Amigos do Palacinho de Palmas, Adriana Borges. No quadro Expressões Culturais, a nossa atração de hoje é o músico William Amorim. Olá, ouvinte, nós queremos saber a sua opinião. O que você pensa sobre a preservação da memória da sua cidade, da memória e da história? Mande a sua mensagem de áudio ou texto, diga onde está ouvindo a nossa rádio, e temos o maior prazer de compartilhar sua opinião. Anote aí o contato, é 32184910. É o WhatsApp aqui na 96 FM. Eu quero aproveitar, inclusive, aqui para mandar um abraço para os nossos ouvintes lá de Pium. Eu sei que tá todo mundo ligado. Dr. Valdemir Oliveira Barros, grande abraço, um gestor competentíssimo e sensível. Mandar um abraço também pro Salinha Rosa lá na Fazenda Santa Helena, João Santos, Diego Babilônia, Joaquim, Deusimar Cabeleireiro, Toninho, o Neuzinho também, Leonardo, Daniela Machado, Jeová, Cláudia da Loteria, Joãozinho Pedreiro, Diron, Fabrício da Adapec, Neném do Oswaldinho e Júnior da Ieda, todos lá de Pium, hein? Mas nós temos ouvintes espalhados por esse estado todo. Aproveito para mandar um abraço para a professora Quildes Batista Vicente, está lá em Taquaruçu Grande, ouvindo a nossa programação. Lá de Itacajá é o seu Absalão, que sempre está ligado aqui na nossa emissora. E tem também ouvinte lá de Goiânia, a Flávia Dutra, de Goiânia, de São Paulo, na verdade. De Goiânia nós temos José Bucar, meu querido irmão, ouvindo também lá em Goiânia. Grande abraço, Bucar. O programa Cultura em Movimento Conexão Uniteens é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários. A memória presume uma temporalidade que tem como síntese a história vivida. A história vivida, para alguns, fica no arquivo, no registro oficial e no fato em si. Mas para outros, fica na lembrança, registrada em papel, fotografias, sentimentos, cartas, diários pessoais, registros de viagem, enfim, de muitas formas que as mantêm conservadas, aguardando para ser lembradas. Essa é uma frase, um pensamento da Maria Esther Sartori, que é pesquisadora. É com esse sentimento que a gente começa o programa de hoje. Por gentileza, Osimar Almeida, roda a vinheta do Cultura e Movimento, que está começando em ritmo de presente, mas sem esquecer do passado, de olho no futuro. Manda aí! Ó, tem um fundinho musical aí bacana, não é? Mandou a vinheta, mandou? Então vou mais aqui para os nossos ouvintes aqui. Posso pegar? Começa agora. Cultura em Movimento, um projeto da Proex Uniteens. Apresentação Rui Bucar.
Em Palmas são 18h09. E já está aqui em nossos estúdios a secretária de Cultura, Criança e Juventude de Pium, Janileide Ferreira Mendes. Boa noite, secretária. Prazer enorme. Bacana. Boa noite, Ruth Siqueira de Queiroz, ela que é diretora do Museu José Gomes Sobrinho. Olá, Rui, boa noite. Muito obrigada pelo convite, estou muito agradecida. Ouvintes também da 96 FM, obrigada a todos pela presença também que estão aqui, né? Que vão participar também. E é isso. Bacana. Está aqui também o diretor de Cultura de Pium, Antônio Francisco de Carvalho. Boa noite, Francisco. Boa noite. Muito obrigado pelo convite desde já. Antes de começar, eu queria mandar um beijo, tá, pessoal? Mandar um beijo para minha mãe, para minha esposa, que ficaram lá em Pium, né? Que são, digamos, duas pessoas que terminaram de construir, né, essa pessoa, de formar esse ser que sou eu. E também mandar um abraço, né, pro pessoal lá do grupo do coletivo Jovem Estrela. E também agradecer o empenho da nossa equipe de Secretaria de Cultura de Pium, que vem trabalhado para fortalecer a cultura local. Um abração, pessoal. Bacana, Francisco, mas pode falar o nome da sua esposa e da sua mãe? Bom, um beijão, né? Para minha mãe, Dona Ângela, rezadeira e benzedeira, e para minha esposa, Simone. Bacana. Olha, o município de Pium tem uma rica história, desde a sua fundação ligada ao ciclo da exploração do cristal de rocha, né? Aqui no Brasil Central, chamado de colonização do sertão brasileiro, até a criação do estado do Tocantins. A cidade inspirou o romance de Elie Brasiliense, Pium, uma obra voltada aos problemas do garimpo e ao ambiente degradado de suas áreas. É considerado o primeiro e verdadeiro romance surgido nas terras de Goiás. A cidade também é terra do jornalista Trajano Coelho Neto, importante personalidade da comunicação do então norte de Goiás, jornalista competentíssimo, né? Dono do Ecos do Tocantins. Vocês, aqui só um pouquinho, né, do que é Pium, mas a gente sabe que Pium tem um jeito para a história, não perdeu a sua relação com a história, né? E tem um dos melhores museus, né? Novinho, acabou de ser inaugurado, mas com um requinte de muito cuidado, de muito zelo. Parece que Pium tem essa pegada boa para a história, é isso mesmo? Qual a opinião de vocês sobre todo esse cuidado com a história? Isso mesmo, nosso município, né? Ele é muito rico na preservação cultural, tanto histórica, né, da nossa cidade. Parabenizo, né, o nosso ex-gestor, Dr. Valdemir, pelo cuidado, pelo zelo em permanecer, né, essa história, porque o museu, ele foi um dos patrimônios, assim, acho que mais visíveis para a cultura, né, local. Perfeito. Porque o museu, ele abre portas, assim, do passado, presente e futuro, né, e lá está registrado, e lá é um local, assim, de muita visibilidade cultural. Pium é uma cidade de grande história, né, como você já falou também, muitos pioneiros, muitas riquezas culturais. Então é isso, o nosso município, eu creio que poderia ser considerado um dos mais participativos das histórias, tanto na atividade, do transporte nacional, né? Mas Pium também tem seu legado na história da cultura. Janileide, eu queria saber de você, que é a secretária, né, da Cultura, da Criança e da Juventude. Isso não foi tão fácil organizar, né? Mas hoje já é um exemplo, né? Como é que foi todo esse trabalho, secretária? Na verdade, eu estou desde o dia 3 de fevereiro, né? Então, assim, tá muito recente. Ainda não deu para organizar tudo que a gente quer. Mas, assim, estamos indo aí devagarzinho, já correndo atrás de muita coisa para a cidade, para a cultura. Já realizamos alguns eventos voltados para a cultura e tem sido muito bom. Tá bem. Francisco, eu queria saber como é que é a relação do museu, né? O Museu José Gomes Sobrinho, com a comunidade, né? A comunidade tem interesse de conhecer. Como é que é a presença dos estudantes no museu, na visitação ao museu? Bom, antes eu queria dar uma opinião mais pessoal. A gente tem, eu percebo a preocupação, né, da gestão e também
desse meu, digamos, da secretaria, dessa instituição, em valorizar a nossa cultura e da preservação. Por incrível que pareça, o Museu Municipal de Pium José Gomes, a gente tem recebido uma demanda até bem crescente, né? Há excursões com turmas das escolas locais, de pessoas de outras cidades, Palmas, Goiânia, bacana, turista. Então, assim, a gente tem uma frequência, eu digamos assim, como é que fala a palavra? Razoável. A gente tem porque a gente sabe, né, que pra pessoa frequentar um museu, é só quem realmente está interessado na história, só quem quer saber. Então, assim, se a gente tem já essas poucas pessoas de um museu tão novo, que vai fazer 3 anos, né? Então, assim, já pra mim, a gente já conseguiu atingir o nosso objetivo, que é justamente instigar na população, na nossa comunidade, a vontade de conhecer a nossa história. A curiosidade, né? Para ver as coisas que estão lá, né? Sim. E tem um dado muito importante, né, que eu acompanhei, que o museu está instalado numa casa que foi reconstruída, né, no mesmo formato que era a casa, né, do jornalista Trajano Coelho Neto, que é uma personalidade, né, que teve um destaque em nível nacional. Como é que as pessoas, isso também atrai, saber que foi uma casa que foi reconstituída do zero, tá? Só o terreno, e é praticamente a mesma casa, o mesmo formato, a mesma arquitetura e o mesmo acabamento, inclusive o mesmo piso, ele conseguiu encomendar, né? Só com base em fotografia. Como é que vocês que estão lá dentro, como é que é o reflexo do contato com a população? Com o recebimento de vários visitantes, turistas, a maioria de turistas não conhece, não sabem desse passado, né? Não sabe dessa existência, né? Que tinha essa casa anteriormente. Mas os pioneiros que chegam, que visitam, eles voltam um tempo. Eles voltam, eles choram, eles ficam emocionados. É um momento único, né? E já os turistas, eles ficam encantados, né? Ficam encantados porque é um local que já anteriormente teve muitas histórias, né? E ali eu sempre ressalto, eu sempre começo do zero, eu conto desde o piso até o momento de hoje que está o museu, né? Então aquilo cria-se um vínculo muito forte entre os visitantes. Ruth, como é que você fez para aguardar tudo isso? Teve que estudar um pouco, né? Estudei um pouquinho. Eu estudei um pouquinho sobre gestão de museus, né? Fiz algumas qualificações na área. E também o meu mestre, meu mentor maior foi o Dr. Valdemir, né? Que foi o ex-prefeito, ele foi o meu maior mentor. Conhece tudo e esteve envolvido com toda a construção, né? E também o meu avô, né? Porque meu avô também, hoje ele vai fazer 100 anos, né? Mas ele tem 67 anos já morando em Pium, ele foi para Pium em 56, então ele tem um legado de história muito grande envolvido no município. E a partir daí também eu tenho muitas histórias sobre lá, né? Através do meu avô, que é um grande pioneiro, o senhor Antônio Cosmo de Queiroz. Ah, bacana, muito bem. Recebendo visita de turista, na verdade o museu já começa a ser também um atrativo para o turismo, né? Sim, muito. E Pium tem uma vocação forte para o turismo. Temos, né? Porque a gente tem o chamado, né? Que as aldeias indígenas também temos as praias, né? Também temos muitos turistas que vão em busca também de conhecer a cidade, porque vão passando aí são meio de rotas, né? De algumas outras cidades, outros pontos turísticos. Então, o Pium hoje ele está assim bem centralizado mesmo na questão do ecoturismo também. E aí a gente acaba recebendo também vários visitantes, inclusive até do exterior. Já tive o prazer de receber pessoas até dos Estados Unidos no nosso museu. Tá bem. E lá também está guardada toda a coleção do Ecos do Tocantins, né? Que é um jornal, né? Que dos mais importantes do Sim, do lá um grande Rio. legado, né? Do seu Trajano, né? O jornalista Trajano Coelho Neto. Não somente ele também, mas como os outros acervos, né? Pioneiros, outros acervos doados pela população, por pioneiros também. Temos uma longa história rica também na cultura religiosa, do catolicismo também, que faz parte da nossa cultura local, né? Tem também o livro, né, do Eli Brasiliense, um pouquinho sobre a história do Eli Brasiliense na nossa cidade. E outras partes também, questões dos prefeitos, política, saúde, também tudo lá enriquecedor. Bacana. Antônio, e essa campanha, né? Vocês estão pensando numa campanha, né, para arrecadar mais peças, né, que tem valor histórico, né? Como é que é essa campanha?
Bom, a gente tem essa preocupação de aumentar, né, o acervo do nosso museu. Inclusive, a gente esteve aqui em Palmas, dia 17, né, desse mês passado, para ver como é que a gente poderia conseguir mais objetos para estar expondo e para ajudar também a contar a nossa história. Porque, querendo ou não, a história de Pium, ela também não se separa da história do estado, do Tocantins. Sem dúvida. Né? Não foi só ela que teve garimpo de cristal, não. Então, assim, quase todas as cidades ali do chamado Vale do Araguaia estão ligadas a essas histórias. As primeiras, né? Sim, que foi verdade, descoberto verdade, na época verdade. da Segunda Guerra, então ali o início foi ali. Foi mais marcante, né? Isso. só fugindo do assunto, eu vou deixar para minha amiga responder, que ela que tá mais por dentro em relação à campanha. Mas você falou do Eli Brasiliense, eu lembrei que no ano passado a gente teve algumas produções regionais, né, de documentários que contam também um pouco da história de Pium, com entrevistas dos pioneiros. Foram 4 documentários. Se o pessoal ainda não assistiu, gente, procure Pium para assistir, tá? Para conhecer um pouco da história. Vale a pena. Pium tem uma história fantástica, desde o garimpo, a parte mística, a parte dos indígenas também. A gente tem e a culinária, o catolicismo. A nossa história lá a gente tem muitas histórias bonitas de se ouvir, mas tristes também de se viver, né? Infelizmente. Tem tragédias. Mas o que não falta pra gente histórias empolgantes e que vai atrair muita gente. Pode ter certeza. Agora eu passo pra Ruth para explicar melhor como é que Ruth. Na verdade, é um projeto, né, de criação do próprio museu, né, minha autoria. Um projeto que doar é fazer história, que é um projeto que a gente quer unir a nossa comunidade, né, selar mais vínculos ali com outros pioneiros, outras pessoas, né, e arrecadar principalmente, não só acervo, mas também aquela união ali que outras pessoas chegam e que tem informação e falam, vai lá no museu, vai visitar, porque assim, a ação é que movimenta o local, né? Então a gente está tendo essa ação, esse projeto já em busca disso, de vincular mais, né, nossa comunidade local. O nosso projeto ele é voltado mesmo tanto para as doações, e depois também vamos fazer outras exposições também através dessas doações, né? Vamos também fazer tipo uma homenagem a algumas famílias que doaram, né? Para poder tá agradecendo ali pela parceria também. E a campanha, assim, esse tipo de ação, a comunidade tem recebido bem? Ou seja, confiar ao museu as peças, que às vezes guarda? Bastante. O de início na segunda-feira, né? Então, desde o início já das postagens, das publicações, o levantamento, já tenho recebido muito chamado de visitas em casas, em locais para estar retirando, né? Então, assim, eu estou vendo muito a parceria da nossa comunidade, né? Eu estou vendo que eles estão querendo permanecer, né? Essa história, porque não adianta só a gente ir lá colocar e outras pessoas não participarem também, não ter lá, né, conhecimento daquilo que está acontecendo. E a nossa secretária também, em parceria com ela, né, com o nosso gestor, a gente está indo correndo atrás. Aí esse projeto ele vai ter uma durabilidade de 3 meses, né? Que aí na finalização do projeto a gente vai estar fazendo um evento, um grande evento lá. A gente vai fazer uns convites e aí a gente vai apresentar também para vocês. Bacana, Ruth. Secretária, queria saber de você como é que um projeto como esse pode de valorização da cultura, né, e da memória, também pode ajudar na qualidade da educação, né? Fazer com que os estudantes possam conhecer melhor a sua história, né? E também ter conhecimentos, né? Ali é um espaço de conhecimento, né, secretária? Sim. Pode ajudar, sim, bastante, porque para não perder a identidade, né? Daqui um tempo nós vamos e fica nossos filhos, nossos netos, e se não tiver esse conhecimento, a história se perde. Então, assim, é necessário, é importante, né? Em todos os aspectos é importante, sim. Bacana. Antônio, o que mais chama a atenção dos visitantes nesse museu? O que você acha que quando as pessoas saem de lá, o que elas mais comentam? Ou todas as coleções? O que mais, assim, vocês poderiam trabalhar justamente porque causa impacto em quem visita? Bom, vamos por partes. Quando a gente chega lá em Pium,
A gente tem um portal de entrada belíssimo. Eu digo não porque eu sou morador de lá, mas é porque é o mais lindo do Tocantins. E se alguém tiver outro melhor, compartilha aí nos comentários, tá? Fala qual é pra gente fazer a comparação. Mas assim, chegando lá no museu, a gente tem um prédio lindo. Lindo, lindo. A arquitetura, o ex-gestor não mediu esforços para construir. E é lindo assim de você parar e ficar refletindo. Isso tudo só para um museu. O piso é muito bonito. Não, mas assim, quando você entra, o que vai te encantar mesmo são as histórias. Porque as peças atenção, né? Separadas são, digamos, são frias, né? Não tem certo, uma alma. Não transmite a emoção. Não transmite. Mas aí quando você entrar, que você for recebido pela Ruth e ela começar a falar, olha, essa peça era de fulano, essa senhora que ela era benzedeira, ela conheceu esse cristal. Não, essa parteira que teve 600 e tantos passos. Então assim, quando você verdade, se aprofunda... Tem muitas histórias. Uma visita guiada ao museu é o que vai te encantar. Como eu pesquiso o Ecos do Tocantins, né? Tem uma informação no Ecos do Tocantins que me chamou muita atenção. A agência aérea de Pium, a agência de venda de passagens de Pium, só perdia para de Goiânia em movimento. Isso, é verdade. E só perdia em movimento de passageiro, não de cargas. Naturalmente, porque devia sair muito cristal de rocha para os Estados Unidos, né? E aí ganhava em carga, mas tá lá uma nota publicada no Ecos do Tocantins, isso já nesse assunto, como você é conhecedor do Ecos Tocantins, você leu e releu ele várias vezes, né? Eu tenho um questionamento, uma pergunta, na verdade, e uma curiosidade também sobre a questão do índice da população naquela época. Tu tem noção de quanto era a população em Pium? Assim, esse dado escrito eu não vi em nenhum momento, mas a população era muito grande. Era maior do que agora, não é? Possivelmente. Porque depois o pessoal foi todo embora. Quer dizer, só para lembrar que Paraíso era distrito de Pium, né? O tamanho de Paraíso, né? E que essas pessoas. E Pium ali, olha, deu surgimento para Pugmil, para Rosalândia, porque todo esse pessoal ali que fundou essas cidades na margem da rodovia era todo o pessoal vindo dos garimpos. Tinha ido pro garimpo, não deu certo. Aproveitaram a rodovia, então era uma população bem alta. Né? Eu cheguei a ouvir de um visitante que realmente aquela época era mais do que hoje. O índice da população era maior do que hoje. Interessante, né? E hoje tem muitas pessoas que chegam na cidade, se agradam, acham lindo, mas elas não têm dimensão do que já passou naqueles lugares lá, né? Verdade, cinema, né? Tinha cinema, né? Casa de eventos, né? Isso no jornal do jornal Ecos do Tocantins você encontra esse número, não tive curiosidade mas você tem uma ideia de registro que estão ali, né? De contar, de anúncio, né? De cinema, o cinema recebia muito material, né? Recebeu muitos filmes, então tá sendo sempre, eles publicavam qual filme que entra em cartaz, então você tem uma dimensão ali da quantidade, né? E da importância, eu acho que a importância cultural do que era aquele centro ali para todo mundo, né? Mas estamos praticamente encerrando esse bloco aqui, nossa conversa vai continuar, mas vamos de música, né, Ocimar? Você pode mandar aí a música Luar do Sertão com Luiz Gonzaga.